Se você é aquarista há bastante tempo, você já deve ter percebido como é difícil encontrar determinados medicamentos para determinados problemas que a gente enfrenta no aquarismo. Antigamente era muito mais fácil de encontrar vários medicamentos nas prateleiras da loja, mas de uns tempos para cá, isso tem se tornado cada vez mais difícil. Isso porque as leis brasileiras empregam cada vez mais dificuldades para que medicamentos importados entrem no Brasil sem que o preço fique absurdamente estratosférico. E uma série de regras e de contratempos de importação que impedem que esses medicamentos entrem no Brasil de alguma forma que seja no mínimo vantajosa para quem está importando. Enfim, a gente tem uma dificuldade imensa de encontrar medicamentos eficientes para serem utilizados no aquário. De certa forma, é até bom porque alguns medicamentos são bem perigosos para o meio ambiente. E se não utilizados da forma correta, e se não utiliza-se de protocolos bem estabelecidos e fielmente seguidos, a gente pode acabar causando alguns impactos ambientais com o aquarismo. Inclusive, alguns países da Europa proíbem a utilização de vários antibióticos que seriam comuns para o aquarismo, mas, da mesma forma que aqui no Brasil, muitos países também limitam o uso desses medicamentos, ou até proíbem, mesmo para pisciculturas comerciais grandes. Aí o jeito é cada vez mais apelar para métodos naturais, que você consegue dar um jeito de fazer aí na sua casa, de forma totalmente ilícita e que vai trazer alguma eficiência bem interessante. O duro é aprender o que usar e para o que usar. Muitas pisciculturas na Europa vêm utilizando métodos naturais e disponibilizando informações através de alguns estudos científicos custeados e bancados por essa indústria grande de piscicultura, principalmente de corte, para utilizar formas naturais através de plantas para driblar a necessidade do uso de vários medicamentos que já não são encontrados com tanta facilidade, ou até para melhorar a sustentabilidade da sua produção. Se você quer saber como tem se desenrolado isso pelo mundo, fica comigo até o final, que hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas que os piscicultores têm encontrado de tratar várias doenças do aquarismo ou da aquicultura, utilizando-se de meios naturais para isso. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer que esse tema foi escolhido pelos membros deste canal através do nosso grupo do Telegram. Rolou uma votação entre dois temas e este foi o tema escolhido pela galera lá na nossa live exclusiva que acontece em algumas quartas-feiras, pelo menos 2 quartas-feiras no mês. Se você quer fazer parte desse grupo e conseguir decidir em que temas a gente vai trabalhar, considere se tornar membro clicando no botãozinho que estiver aqui por baixo ou na página inicial do canal. A aquicultura comercial é um ramo que tem crescido muito no mundo afora. Isso porque muitas pessoas têm escolhido ter sistemas de criação de peixes em casa, ao invés, por exemplo, de agricultura. Tem lá as suas vantagens e desvantagens em relação aos dois processos de cultivo, mas de fato, a aquicultura tem se mostrado uma maneira muito mais simples de se fazer dinheiro. Eu mesmo, quando eu passeio pelo interior de São Paulo, eu vejo muitas propriedades que antigamente eram grandes hortas ou grandes plantações de cereais e afins. Vejo essa galera migrando para a aquicultura, que tem se tornado uma maneira muito mais simples de ter uma renda para o sustento das famílias. Passando por Petininga, por exemplo, eu vejo muitas explantações de tomate agora com grandes estufas de criação de peixes para corte ou até criação de peixes ornamentais. Muitas das soluções que a gente encontra para o aquarismo, a gente tem encontrado a galera da aquicultura comercial de corte, que tem investido pesado em pesquisa. E a gente tem que aproveitar essas pesquisas desse tipo de aquicultura para arrumar meios da gente conseguir driblar os problemas que a gente encontra no aquarismo, meu amigo. Já que no aquarismo a gente não tem tantas pesquisas assim como tem sido desenvolvido pela aquicultura de corte. E na aquicultura de corte, eles têm uma grande preocupação, que é a perda de
exemplares para doenças, patógenos, parasitas e toda essa galera do mal que vem ceifar grandes partes das produções dessa galera. Para defender a sua criação, o mais comum seria o uso de medicamentos industriais, a qual você poderia formular para determinados problemas e utilizar na sua criação. Porém, isso não tem sido mais tão possível, porque várias leis e também uma questão de conscientização ambiental tem freado a utilização de medicamentos na aquicultura. Quanto mais natural, inclusive tem um grande apelo comercial em cima disso, porque quanto mais natural for a sua criação, melhor a sua criação é vista e mais aderência ela vai ter no mercado. Rola também uma conscientização de que o uso recorrente de alguns antibióticos, na verdade na maioria deles, trazem vários prejuízos para o meio ambiente e, consequentemente, afeta também a nossa saúde. Então, a galera tem freado mesmo o uso de antibióticos e medicamentos sintéticos nas suas criações. Um meio que a galera tem encontrado de driblar esses problemas, na aquicultura de corte existe a possibilidade de vacinar os peixes. Sim, literalmente aplicar uma vacina. E essas vacinas trabalham como imunoestimulantes para que o próprio organismo do animal consiga produzir enzimas, proteínas e outros compostos químicos naturais da fisiologia dos animais para combater ou prevenir infestações de vários tipos de patógenos. Utilizar o próprio organismo do animal para combater vários patógenos oportunistas que possam aparecer é a melhor ideia que a aquicultura pode ter e investir pesado nisso, já que é uma forma natural de combater esses patógenos e através dessa forma conseguem atingir grandes resultados sustentáveis e bem vistos pela sociedade e pela economia. Mas nem todo criador é grande o suficiente para contratar e comprar vacinas caras e veterinários ou tecnistas, e a galera tem tomado algumas providências mais caseiras para driblar esses problemas. Alguns produtores são bem caseiros mesmo, literalmente. O cara acaba produzindo algumas toneladas de peixes até por ano de dentro do seu próprio quintal. E isso tem se expandido para além das áreas rurais. Tem gente morando em cidade, isso é muito comum, criando peixes em caixas d'água. E isso é uma comunidade que tem crescido bastante. E a gente conhece bem vários tipos de comunidade, principalmente a gente que é aquarista e participa de vários grupos de aquarismo por aí. A gente sabe como funcionam essas comunidades e como o espalhamento de informações voam nesses grupos de aquarismo. Da mesma forma, nos grupos de aquicultura, as informações rodam bastante. Recentemente, por exemplo, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre probióticos no aquarismo. Não era bem do aquarismo que eu peguei essa informação. Peguei essa informação da aquicultura de corte, de um canal no YouTube, inclusive, bem famoso, em que o cara estava jogando Yakult dentro dos seus tanques de produção. De fato, eu notei alguns resultados bem interessantes utilizando Yakult, inclusive. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. O que eu quero dizer com isso é que existem várias informações importantes e relevantes rolando por aí nesses grupos. E devem ter a devida atenção, principalmente por nós aquaristas, que temos que nos virar e dar um jeito de resolver vários problemas nos nossos aquários. E a utilização de plantas medicinais é algo extremamente tradicional, é intrínseco da sociedade humana. O homem sempre utilizou plantas para resolver vários BOs da vida cotidiana. Aliás, é desse uso tradicional de plantas medicinais que a indústria farmacêutica bebe grandes goles e se desenvolve a passos largos. A base de tudo isso é o conhecimento ancestral sobre a utilização de plantas, e isso tem sido cada vez mais resgatado, principalmente pelas criações caseiras. Existem várias plantas medicinais. Existe muito conhecimento em cima disso. O que falta é a gente dar um jeito de compilar essas experiências
e esses conhecimentos de uma forma que fique acessível para todo mundo ter acesso e conseguir ter uma ideia do que fazer com determinada planta em determinada situação. Algum trabalho desse já vem sido feito por aí afora, mas de fato a gente precisa de mais investimento nessa parte. Mais divulgação de conhecimento tradicional sobre o uso das plantas e mais comprovação em cima disso. São várias plantas que podem ser usadas como medicamentosas, com vários tipos de tratamento, com vários tipos de finalidades. Essas plantas fornecem várias partes delas para serem processadas e extraídas delas algum princípio ativo importante para o tratamento de várias doenças do aquarismo e de outras doenças no geral. É possível extrair compostos de várias partes da planta: rizoma, raízes, bulbos, folhas, frutos, sementes, enfim, são várias as partes que são possíveis de serem trabalhadas para que se extraiam dali algum princípio ativo importante e eficaz para o tratamento de alguma doença no aquarismo. E esses princípios ativos trazem diversos benefícios maravilhosos, como imunoestimulantes, componentes anti-estresse, a gente sabe como é importante prevenir o estresse nos peixes, ações antioxidantes, melhora a qualidade de vida e prolonga a vida dos animais, promotores de crescimento, estimulantes de hormônios do crescimento, agentes que melhoram a digestão e gastroprotetores. São vários benefícios colhidos dos conhecimentos extraídos dessa área de plantas medicinais. São várias possibilidades bem interessantes. E aí a aplicação desses princípios ativos extraídos das plantas tem sido feita de principalmente 3 formas diferentes, bem interessantes inclusive. Você pode fazer a imersão do animal numa solução, né, da própria água que o animal vive com o medicamento extraído. Você pode injetar esse medicamento através de uma injeção, literalmente dar uma espetadinha no animal e injetar esse medicamento nele. E tem a parte que você suplementa a alimentação via oral. Você pode dar o medicamento direto ou suplementar a ração desse animal, suplementar o alimento desse animal ou até alimentar esse animal com determinadas plantas para que eles possam, o próprio organismo deles, sintetizar esses princípios ativos e tirar proveitos disso. A aplicação oral tem sido a mais comum, onde alguns produtores têm misturado plantas, natura mesmo, nas rações e fornecido isso para os animais, ou até alimentado os animais com essas plantas diretamente, ou até sintetizado os medicamentos, extraído os óleos essenciais ou algum composto, algum princípio ativo extraído de alguma forma dessas plantas e administrado oralmente de alguma forma, podendo ser direta ou podendo ser através da alimentação. A administração oral dessas plantas é a mais comum. Os benefícios de aplicar oralmente essas soluções é a redução da necessidade de causar algum tipo de estresse no animal. Você evita de ter que capturar ele para aplicar alguma injeção. É mais simples, é mais fácil se você fornece o alimento medicamentoso para ele consumir. Mas de fato é a menos eficaz porque a absorção é lenta. Aí fica a dica do seguinte: se você quer um resultado interessante, você tem que vir trabalhando isso no decorrer do desenvolvimento do animal. Doses homeopáticas mesmo, e tratando o animal com esse tipo de medicamento na ração para que ele previna a aparição de doenças. Mas para você realmente combater doenças, essa parte de alimentação trabalha muito lentamente na sintetização desses princípios ativos. Então seria mais interessante os outros 2 métodos, imersão ou injeção, onde você tem grandes concentrações desses princípios ativos extraídos das plantas, que você pode fazer um banho de imersão, como eu sempre recomendo, por exemplo, o uso do óleo de melaleuca, que é um composto natural que não prejudica o meio ambiente e entra nesse conceito de tratamento por imersão. O animal fica exposto aos princípios ativos do óleo, sendo dissolvidos ali na água e tendo absorção da pele, dos sistemas de respiração, e, enfim, o sistema osmótico do animal acaba absorvendo esse medicamento e tirando benefícios disso. Ou
um método mais eficaz e mais acelerado ainda é, de fato, a injeção. Não estou falando para você injetar melaleuca no seu animal. Não faz isso, cabeção. Eu estou dizendo que existem métodos de fazer uma injeção de determinados princípios ativos e injetar isso nos animais, esperando assim alguns resultados. De novo, não vai pegar a melaleuca e injetar no seu animal. Não faz isso. Tem que deixar bem claro, porque a gente sabe, né? Tem uma galera que... Não, você é burro, cara, que loucura. O método de imersão, ele é mais eficiente para nós aquaristas, porque os peixes são de tamanho reduzido, a gente consegue colocar eles em recipientes reduzidos para utilizar pouca quantidade de medicamento, já que isso se torna muito mais caro, né? A gente vê, pelo preço dos óleos essenciais, a gente vê que é muito mais caro você tratar o animal por imersão, já que pequeninas quantidades, sem injetadas, têm uma eficiência muito maior. Mas, de fato, a imersão é a melhor forma que a gente, como aquarista, tem de tratar os nossos animais, já que você nem é capacitado normalmente para injetar qualquer coisa nos seus animais. Isso é trabalho de veterinário, legal? Então, eu nem posso influenciar vocês a injetar qualquer coisa no peixe de vocês, porque nem eu sou veterinário, só sou um aquarista, maluco. Então não vai sair injetando nada nos seus bichos, pelo amor de Deus. A intenção aqui é só trazer o conhecimento que, de fato, a injeção tem se mostrado na aquicultura de corte como a forma mais eficiente de alcançar resultados nesse sentido. É só conhecimento, beleza? Então existem vários estudos aí da aquicultura indicando que a alimentação dos animais fortificada com várias dessas plantas medicinais tem demonstrado resultados bem interessantes já, o que nos dá um rumo para seguir também, além da imersão, talvez melhorar a alimentação dos nossos animais com uma suplementação que a gente pode de alguma forma produzir em nossas casas, trazer benefícios bem legais para o nosso aquarismo. Então esses compostos bioativos dessas plantas medicinais atuam em várias partes importantes da saúde dos animais. Esses compostos potencializam a resposta imune deles, ou seja, o próprio organismo do animal trabalha para combater as doenças e ficar até imune a várias dessas doenças. O que é excelente, porque você fortifica o seu animal, você faz com que o seu animal fique cada vez mais forte e não gera atalhos para que o seu animal não se desenvolva e você fique tratando os patógenos por ele. Não, você dá as ferramentas para que ele mesmo se cure. Isso é bem interessante e com isso a gente consegue criar animais cada vez mais fortes, que é excelente, porque a gente tem visto cada animalzinho por aí fraquinho que dá até dó. Existe até uma brincadeira nos grupos de aquarismo por aí que a gente tem criado peixes como se fossem crianças de apartamento, né? Aquela criança que não fica exposta a perigos e doenças que uma criança que é criada na rua fica exposta. E ali aquela criança aprende a lidar com vários dos perigos e vários dos problemas e várias das doenças que ele adquire na rua. Da mesma forma, essa analogia é trazida em forma de brincadeira para o aquarismo. A gente tem esse comparativo nos grupos, né? De que a gente faz com que os nossos animais não combatam os problemas que ele poderia combater sozinho. A gente vai lá e entra com algum medicamento para combater para ele. Quando, na verdade, se a gente der tudo o que ele precisa para que ele mesmo desenvolva essas proteções, talvez seja algo muito mais interessante. Desenvolver animais cada vez mais autossuficientes, que consiga lidar com os seus problemas. Para isso, eles precisam de uma boa assistência da nossa parte. Durante a pesquisa que eu realizei aqui para trazer esse vídeo para vocês, nesse estudo eu vi bastante um termo chamado lisozima. Eu de cara não sabia o que significa lisozima e eu fui pesquisar o que é. E lisozima é uma proteína utilizada no combate de vários patógenos bacterianos e fúngicos aí bem interessantes. E essa lisozima é produzida naturalmente pelo sistema imunológico dos animais. A gente só precisa induzir essa produção de lisozima neles. E várias plantas têm esse papel. Várias plantas induzem que o animal possa produzir por si
vários bioagentes protetores do organismo, e a lisozima é um desses. Não só a lisozima, tem o peróxido de hidrogênio também, que pode ser bem estimulado na parte gastrointestinal dos animais e tem um papel importantíssimo nessa região. O peróxido de hidrogênio, a nossa água oxigenada, pode ser produzida naturalmente dentro do organismo dos peixes, e isso traz benefícios imunológicos bem interessantes. E várias dessas plantas medicinais também promovem essa produção natural dentro do corpo dos animais. É muito interessante. Então, lisozima é um componente antimicrobiano e antioxidante eficaz que atua na ação lítica na parede celular bacteriana do peptidoglicano e controle do crescimento microbiano. Desempenha um papel importante no desenvolvimento da imunidade inespecífica ou inata de peixes e componentes neutrófilos e macrófagos, que eventualmente causam fagocitose de bactérias, parasitas, vírus, como uma opsonina. Não faço ideia do que significa opsonina. Vou colocar por aqui, fica melhor. Notavelmente, lisozimas são mostradas nos estágios iniciais de desenvolvimento dos peixes, quando a imunidade específica ainda está para se desenvolver e lutar contra micro-organismos na fase larval. A regulação positiva da lisozima sérica indica o avanço de diferentes imunidade humoral, que pode proteger o corpo do peixe de qualquer tipo de infecção. Há relatos de que várias plantas medicinais melhoram a lisozima ativamente em peixes. Olha que interessante. Então você estimula que o peixe produza a sua própria proteção. Se eu não me engano, eu posso confirmar com o pessoal da Malawi, mas o óleo essencial de laranja, que o pessoal do grupo lá de membros descobriu que não é feito de laranja, mas isso é papo para um outro vídeo. E se você quiser saber mais sobre isso, considere fazer parte do grupo de membros. Mas de fato, o óleo essencial de laranja, se eu não me engano, ele traz algo de benefício como imunoestimulante para os animais. Eu posso tentar dar uma relembrada nisso, ou posso perguntar para a Emanuele, que é a responsável técnica lá da Malawi, sobre esse assunto. Talvez ela possa dar uma contribuição para a gente. Nesse estudo que eu fiz, eu vou deixar o link do arquivo aqui. Através desse link aqui você vai ter acesso a esse arquivo, e nesse arquivo tem uma tabela bem interessante trazendo várias plantas, várias sugestões de aplicação de doses e os efeitos que essas plantas causam. Em algumas dessas plantas tem também a descrição do peixe que ela foi melhor estudada. Tá? Então tem lá a planta, o peixe que é relacionado a essa planta, a dose que foi utilizada e os benefícios observados. Tem essa tabelinha, é muito interessante, ó. Tá toda em inglês inclusive, mas vale a pena você traduzir isso daí para trazer benefícios para o seu tratamento no aquário. Para membros do canal, vou disponibilizar o link lá no nosso grupo de Telegram. Mas é claro que eu não vou deixar esse vídeo aqui sem alguns exemplos bem interessantes de algumas plantas e seus efeitos nos peixes, né? Vou trazer, lógico, alguns exemplos aqui para vocês, que vocês devem estar malucos para isso. Bom, de fato, o que eu escolhi foi plantas que eu sei que são razoavelmente fáceis de serem encontradas por aí, ou não só plantas, mas outros elementos que a gente encontra com certa facilidade pelo mercado por aí afora. Nada tão difícil de ser encontrado. O primeiro é o própolis. Não só o própolis, mas que tem ação parecida. Tem o própolis e a aloe. Aqui no caso é a aloe barbadensis. Não é a tal da aloe vera. Tá? Nem sei se ela está relacionada aqui. Pelo menos eu não vi essa planta relacionada nesse artigo. Mas essa tal de aloe barbadensis, sim. Mas assim, o própolis está aí fazendo o mesmo efeito da aloe. Então, o que se reparou? Ó, tem lá a dosagem sugerida e ela eleva a lisozima sérica, atividade fagocítica e antimicrobiana.
certo? Aí a gente tem também o chá verde e mistura de ervas chinesas. Agora a mistura que eles fizeram de ervas chinesas eu não sei, não está relacionado aqui. Mas o chá verde aumenta a atividade de lisozima, peroxidase, superóxido, dismutase e mata a bactéria. Eu acho que essa é a tá abreviada, tá? A. hidrófila. Eu acho que é aeromona, alguma coisa assim, né? Não lembro. Vou colocar aqui. Acertou, miserável. Então ele mata essa bactéria. Aumenta a atividade de explosão respiratória e proteína total, não sei o que isso quer dizer, e proteção contra o quê? Yersinia rukeri. Aí a gente tem hortelã-pimenta, também melhora o desempenho do crescimento e atividade da lisozima. Que interessante. Ó, extrato de folha de cravo da Índia. Olha, o cravo da Índia eu sei que é fácil da gente achar, mas a folha disso, não sei onde encontrar, não faço ideia. Algum mercadão municipal, não sei se esses lugares têm. Mas o extrato da folha do cravo da Índia, o que ele faz? Aumenta o número de leucócitos do sangue, lisozima de novo, antimicrobiano, atividade de explosão respiratória, aumenta o comprimento das vilosidades intestinais, não faço ideia do que seja isso, mas deve ser bom. Área de absorção, nossa, me recuso a traduzir, a tentar ler isso. Reduz o colesterol, nível de glicose, aumenta proteínas antioxidantes, sobrevivência contra Listeria monocytogenes. Meu Deus do céu, quanto nome de... Vamos ver outra... esse fenogrego também é bem mencionado aqui. Traz vários dos outros benefícios que a gente já citou. Hortelã-pimenta. Aqui, ó, tem o gengibre. O gengibre é interessante, ó. Gengibre, Allium sativum. O alho, o gengibre e o alho. O que eles trazem, ó? Aumenta a lisozima, mieloperoxide bilen. Não faço ideia. Taxa de sobrevivência contra aquela mesma bactéria que eu não lembro o nome, mas é A. hidrófila, que eu não vou lembrar o primeiro nome, e Edwardsella. A gente já viu essas bactérias aqui no canal em algum outro estudo que eu trouxe. Ele atrapalha o desenvolvimento, né, dessas bactérias, né? Aqui, ó, tá escrito assim: tarda o aumento de explosão fagocítica e respiratória, reduz atividades bacterianas, antiprotise, reduz suscetibilidade a víbrio. A víbrio, né? Aquela doença que a gente já tratou aqui no canal também. Aqui no caso é a víbrio harvey. Bom, é basicamente ações antibacterianas, né? O gengibre e o alho. Interessante, hein? O alho, a gente já tem rações à base de alho que são bem consumidas, né? São bem vendidas. A gente vende bastante essas rações lá na loja. Rações à base de alho, e tem realmente seus benefícios. Eu particularmente gosto muito de usar essas rações que tem alho na composição. Gosto de utilizar quando as temperaturas caem. Quando chega o inverno, dou uma reforçada nos aquecedores e a alimentação. Normalmente eu uso essas de alho. Vejo que tem um resultado de prevenção a várias doenças comuns do aquarismo, tipo o ictio, né? E os seus agravantes. Percebo que quando eu utilizo essa ração, eu não tenho esses problemas no aquário. E aquário de loja é complicado, porque está direto chegando peixe novo. Então, a gente tem que tratar prevenção sempre lá. Então, rações à base de alho são bem-vindas sempre lá nas baterias da loja. Eu uso vários tipos de prevenção, inclusive, então fica difícil de determinar qual dessas ações realmente tem um efeito lá. Mas eu utilizo várias, como a utilização dos óleos da Malawi, é o que eu mais uso lá na loja. E depois que eu comecei a usar, os resultados foram fantásticos na mortalidade e na prevenção de doenças. Foi assim, nitidamente, eu consegui reparar isso de uma forma bem nítida mesmo. A diferença nos números é impressionante. Então eu uso como prevenção os óleos da Malawi, tanto de melaleuca quanto de laranja. E eu uso também o Aqualife da Alcon, que na minha opinião é uma das únicas coisas da Alcon que eu realmente gosto de utilizar. É o Alcon Aqualife e o ictio. E em conjunto com tudo isso eu dou uma reforçada nas rações. Principalmente as que têm os beta-carotenos, que a gente já conhece, que são a astaxantina. Eu utilizo muita ração com espirulina, rações com aloe vera
e rações com alho. Essas são as rações que eu utilizo na loja para a prevenção de várias doenças. Essas eu uso na loja. Aqui em casa eu uso as mesmas particularidades, né, de antioxidantes, beta-carotenos, aloe vera e afins, só que agora eu utilizo da Prodac. Aqui em casa eu tenho utilizado somente Prodac. Na loja, a loja não tem o patrocínio maravilhoso que eu tenho da Prodac. Então a loja tem que se virar com outras rações também muito boas, inclusive, realmente muito boas. Eu sempre utilizei e tem resultados também magníficos, assim como as rações da Prodac que eu utilizo aqui em casa. Então, além de você utilizar essas rações que já vêm suplementadas com esses compostos, você pode também utilizar de várias plantas aí, que você pode conferir com mais detalhes lá no artigo, beleza? Vai lá no link do artigo, tem lá a tabela. Vale a pena dar uma olhada nessa tabela e ver o que você consegue extrair aí de possibilidades para a tratativa do seu aquário. Meu papel aqui tem sido o de divulgar isso, tá? Fazer a receita eu mesmo tenho que aprender ainda. Não sei, posso ver isso. Lá no grupo do Telegram tem um membro do canal muito importante para esse canal, inclusive. É um dos caras que está desde o começo, que é o Fabiano. E o Fabiano ensinou uma receitinha que ele usa com a criação de discos dele. E essa receitinha é uma receita até que bem antiga, né? A base dela é bem antiga, é utilizada há muitos anos pelos discófilos, pelos amantes do discos, que é o patê de Gordon. O patê de Gordon é uma receita bem antiga mesmo, criada em Nova York, se eu não me engano, nos anos 80, alguma coisa 70, para um museu, se eu não me engano. O cara trabalhava nesse museu e ele desenvolveu essa ração para tratamento dos peixes que estavam nos aquários desse museu de história natural, eu acho. Enfim, o patê de Gordon foi desenvolvido lá e apresentou resultados bem interessantes numa época que rações não eram tão acessíveis assim. E essa receita vem sido aprimorada por uma quantidade gigantesca de aquaristas pelo mundo afora que experimentam várias possibilidades, e o Fabiano é um desses caras. Bom, de fato, a utilização de várias dessas ervas medicinais e plantas e afins tem se tornado cada vez mais comum. Eu vejo por aí em outros artigos, eu vou deixar todos os artigos por aqui para membros do canal, eu vou divulgar os links lá no nosso grupo de membros, mas eu tenho um artigo da Embrapa, tem artigo de um monte de lugar aí interessante que eu achei que a galera tem utilizado cada vez mais as plantas e até frutos para fortificar a alimentação dos animais. Por exemplo, eu vi um exemplo sobre a utilização de abóbora na composição da alimentação dos peixes, e a abóbora é carregada de beta-carotenos e antioxidantes importantes. Inclusive, eu já utilizei muito abóbora na minha antiga criação de répteis e tinha resultados muito tops, muito interessantes. Isso eu posso comprovar. E eu vi em alguns artigos aqui a galera utilizando abóbora na alimentação dos animais e tem tido resultados bem interessantes. Vou aderir, inclusive, porque os beta-carotenos, além de promover ações antioxidantes bem interessantes, promovem também uma coloração bem interessante nos animais. Bom, e aí esse tipo de alimentação tem surtido vários tipos de resultados bem legais, como ações antivirais, antibacterianas, promove a atividade imune do animal, né, imunoestimulante, enfim, vários benefícios interessantes da utilização de uma alimentação natural complementar aí para os seus animais. Então, ao invés de contar somente com as rações, que já são bem balanceadas e bem formuladas de fato, né? Mas para a gente contar com um reforço aí, algo a mais para reforçar a saúde dos nossos animais, a gente pode começar a pensar em utilizar plantas in natura, por que não? Fazer lá algum composto, de repente um patezinho de Gordon, já com uns fortificantes aí vindos dessas plantas, e alimentar os nossos peixes. Assim, estimular os animais a se defenderem sozinhos. Mais detalhes, de novo, visitem o link aqui, deem uma olhada no artigo, tirem suas próprias conclusões, beleza?
Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Bom, eu vou estudar mais sobre isso, com certeza, vou atrás de mais informações e futuramente eu trago mais coisas aqui para vocês, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de toda aquela coisa que eu sempre digo, curtam, compartilhem, comentem e principalmente se inscrevam nesse canal. Se eu te ajudei de alguma forma, considere também me ajudar clicando no botãozinho Valeu Demais, que é um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio. Através desse botão, você consegue fazer uma doação a partir de R$2, para assim fazer com que esse canal continue no ar e eu continue a tocar esta carroça. Enfim, e se você gosta bastante do canal, considere se tornar membro dele. E aí você vai ter a possibilidade de decidir sobre temas como este, que foi decidido lá no nosso grupo de membros, através da nossa live exclusiva só para membros também. Então, lá nessa live, a galera votou nesse tema. E é o tema que a gente gravou e está trazendo hoje aqui para vocês. Beleza? É isso, né? Chega, né? Tchau!